Olá, tudo bem? Hoje estamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E continuamos na matéria perdão. Meu Deus, certo, você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, hein? Tava feio o negócio para ti, hein, Sinara? Será que ela nunca vai acabar de falar de perdão? Meu Deus, né? Mas tudo que Deus me pediu foi necessário. Então hoje eu quero contar uma outra. Lembra que no último vídeo eu falei que eu iria falar sobre que eu já tinha vivido um momento em que eu não tinha me posicionado na decisão do perdão e aí eu tive que pedir perdão de novo. Então vamos lá. Como eu sempre explico para vocês, às vezes, né, o Senhor está fazendo uma coisa encaixando na outra, né? Eu não estou planejando nada. Eu sei que eu anotei aqui o que eu tinha que falar. Então, até agora esse seria o penúltimo vídeo falando sobre perdão, porque o último, se eu não estou enganada, hoje mais tarde eu vou parar e vou relembrar tudo. O último que eu vou falar sobre perdão para depois falar sobre o resto, né, dos testemunhos da minha vida, porque o mais incrível, o mais profundo, o mais difícil foi quando eu sentei na mesa com os meus filhos. Então vocês já imaginam como que vai ser isso, né, para contar para vocês. Então vamos lá. Eu não lembro se eu já contei para vocês, mas o meu segundo filho, eu fui abandonada, acho que eu já contei, né? Que aí eu fui abandonada e passei uma gravidez sozinha, aquilo tudo, né? E aí no meu processo de perdão, né? O pai do meu filho já tinha vindo, né? Reconhecer a paternidade, meu filho já estava, né? Tendo relacionamento com ele e estava tudo bem. E aí um dia, nesse processo do perdão, lembra que eu falei para vocês, cuidado com a oração? A oração mais perigosa que eu fiz foi, Pai, traga a luz para mim do que eu preciso resolver. Meu Deus. Foi a mais perigosa, a mais ousada. Mas aqui me libertou. E aí, num desses dias eu acordei e veio, pá, a pessoa. Pai do meu filho, eu falei, na hora, gente, eu com Deus. Não, ele me abandonou. Olha o que ele fez comigo, Jesus. Aí, na hora, o Espírito Santo fez uma pergunta para mim. E você? O que você fez? Gente do céu. Aquilo ali foi tão forte para mim. Foi assim, ó, como se eu tivesse caído do cavalo, como quando aconteceu com Paulo. Sabe assim? Eu não enxergava, até a pergunta de Jesus, eu não enxergava que eu tinha responsabilidade nesse caso, nisso tudo que aconteceu. Falei, não. Eu estava tão afundada nas minhas dores, no meu vitimismo, gente. E quando nós estamos nesse lugar, nós ficamos cegas. A gente só vê através do filtro da dor. É só através daquilo que causaram em mim, daquilo que aconteceu comigo. Eu não tenho responsabilidade de nada, eu sou a vítima, eu sou a coitadinha. E eu sempre contei essa história, gente. Para quem eu contava só até um pedaço. E, gente, de verdade, eu não consegui enxergar a minha responsabilidade nisso. Eu era coitadinha. E outra coisa, por conta da minha raiz de rejeição, eu amava que as pessoas sentissem pena de mim. Eu amava que elas olhassem para mim e dissessem, nossa, meu Deus, coitada, olha, meu Deus, como você é forte, como você conseguiu. Tá bom, né? Mal sabia eu quão afundada no vitimismo eu estava. E aí naquela hora, pronto, né? Foi uma pergunta, Jesus fez uma pergunta. Por que ele faz perguntas, minha maravilhosa? Ele nos faz pergunta para nos tirar do piloto automático, para nos fazer trazer consciência, para nos trazer consciência e nos tirar desse lugar de engano. Porque tudo o que a gente vive
esse lugar de vitimismo, de justiça própria, de falta de perdão, de orgulho, nós vivemos atrás de um engano. Meu Deus, quantos anos vivendo nesse engano e me matando e matando quem estava ao meu redor, né? Então, eu fiquei muito constrangida, chorei, porque parecia que Deus estava trazendo uma coisa que eu nunca tinha enxergado na minha vida. Uma parte da história que eu simplesmente apaguei. Meu Deus do céu. Gente, assim, eu tô aqui compartilhando com você isso, eu fico assim, ó, como? Meu Deus, como que eu cheguei nesse ponto de esquecer a minha parte na história? Talvez isso aí já tá falando com você. E aí eu vou contar, né? Vou ser vulnerável, vou abrir meu coração. Quando eu namorei com o pai do meu filho, né? Nós já estávamos até vendo uma casa para ir morar junto, casar. E nesse meio tempo aí, ele acabou descobrindo uma traição da minha parte. E ali ele tirou as conclusões dele. Né? Lembra que no outro vídeo eu falei sobre as brechas abertas, sobre os muros que precisamos reconstruir? E aquilo já fazia tantos anos, né? Meu filho nessa época, isso, acho que era 2022 também, né? Então, 12, meu filho já tinha, sei lá, ele nasceu em 2006, uns 15 para 16 anos. Já era um adolescente, né? E então já faziam 16 anos. E era como se fosse hoje no mundo espiritual. O diabo tinha autoridade nessa área na minha vida, nessa porta que eu deixei aberta. E tudo que Deus estava me fazendo era me ensinar a restaurar os princípios. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu botar um parênteses aqui, para deixar esse vídeo mais leve. Um dia Deus me explicou que, assim, bem didaticamente, como que funciona quando a gente começa a restaurar os muros, a ir restaurar os princípios que foram quebrados. A bagunça que a gente acabou fazendo. Quando Jesus morreu nessa cruz, aqui está escrito assim, foi por você. Quando ele morreu na cruz por nós, ele tirou da mão do diabo todo o poder e autoridade que ele tinha. Ele levou sobre si as nossas dores, pecados, mazelas, tudo. O pecado que estava sobre nós caiu sobre ele. E foi isso que ele fez por nós. Ele limpou a nossa conta, ele limpou a nossa casa. Ele fez tudo sem que a gente precisasse fazer nada. E tudo isso foi por amor, isso é graça, é favor imerecido. E os benefícios dessa atitude de Jesus, tá tudo disponível para nós. A gente só precisa aceitar esse presente que é a graça. E às vezes a gente vive uma vida inteira correndo atrás de fazer algo para merecer o amor de Deus. E Ele está dizendo para ti, ei, você não precisa fazer nada. Você só precisa andar nos meus caminhos, me obedecer para desfrutar de tudo aquilo que eu já conquistei para ti. Então, o que acontece? Ele limpou tudo, certo? Só que a gente foi lá e bagunçou tudo de novo. Ou seja, não adianta que Jesus não vai morrer de novo por nós e limpar a bagunça. Não. Agora existe a graça. Agora existe um mediador. E é o que nos perdoa, só que ele não perdoa e vai limpar a baguncinha. Não, ele nos ajuda. Ele vai com a gente na caminhada, ele volta com a gente lá, ele ajuda a limpar, mas ele não vai fazer a parte que cabe a nós fazer. Então, quando ele me explicou isso, ele disse assim, filha, tu limpou a tua casa, certo? O teu filho foi e bagunçou tudo. Se você for lá limpar sem falar nada para ele, o que tu tá ensinando para ele? Nada. Tá ensinando o quê? Pode fazer, pode bagunçar, pode sujar, pode errar, que o papai vai lá e a mãezinha vai lá e conserta tudo. Não. É a mesma coisa o pai. Ele exorta o filho que ele ama. O que ele faz? Você bagunçou lá, você abriu porta? Sinara, você abriu essa porta lá quando você
adulterou? Ok, eu te perdoo se você se arrepender. Verdadeiramente. Não é remorso, é arrependimento. Quando você se arrepende, filha, eu te perdoo e volto contigo te ajudar a consertar aquilo que você bagunçou. E é isso que ele faz. Ele não limpa para você mais, porque ele já fez uma vez. Mas ele pega na tua mão e diz: ei, vamos, eu te ajudo, eu tô contigo, eu te dou força. Sabe, eu te capacito para esse momento. Mas você precisa fazer a tua parte. E aí, qual que era a minha parte? Primeiro passo, me arrepender. Chorar, porque eu chorei bastante. E eu falei: pai, agora eu preciso pedir perdão. Eu preciso, porque, gente, quando você se arrepende, você tem uma necessidade de pedir perdão. Sabe, é uma coisa que parece que vai explodir quando o verdadeiro arrependimento bate. Porque o arrependimento é você enxergar as coisas como exatamente elas são. E aí, eu falei: nossa, eu vou pedir perdão. E eu pedi perdão para ele, né? Por mensagem. A gente se fala, tudo, mas a gente não tem intimidade, né? Mas, como eu falei para vocês no outro vídeo, né? Que se for de coração, pode ser até pelo WhatsApp, gatinha. E aí eu mandei uma mensagem com todo o meu coração, me arrependendo, tocando naquela ferida e pedindo perdão para ele. E ele falou: nossa, Sinara, eu não tinha nada, mas eu fico feliz de ouvir isso de ti. Porque até então eu nunca tinha reconhecido, né? Eu nunca tinha aceitado aquilo. Sempre o problema era ele, o abandono, a rejeição que eu sofri, o abandono, o medo. Tudo isso é válido, porque eu passei. De verdade eu passei. Mas eu tinha minha autorresponsabilidade ali. Eu tinha responsabilidade. Não vou dizer assumir toda a culpa de tudo, né? Porque ele também teve a oportunidade dele e ele não quis. Mas não era sobre ele, era sobre a Sinara. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu estava dando conta daquilo que eu fiz. E aí eu falei e pedi perdão, tudo, né? E ali deu tudo certo. Aí passou um tempo, eu não sei quanto tempo, tá, gente? Não me pergunta, porque agora é só se eu for buscar os meus manuscritos. Tem muito caderno, muita coisa, eu não lembro. Mas é tudo ali, entre 22 e 23, tá? É por aí. Aí tô eu, um dia em casa, e aí ele tinha pedido pro meu filho fazer um passaporte, ele tirou o visto dele na época, porque ele ia levar ele para passear na Disney. Só que aí, como a gente não tinha muito contato de se falar, pra mim, ele ia viajar naquele ano, e ele foi viajar e não levou meu filho. Ele não foi para Disney, foi para outro lugar, mas aquilo lá, eu falei assim: quem que ele pensa que ele é? Ele mexe com os sonhos do meu filho, aquilo ali estava falando sobre mim, não era sobre meu filho. Eu falei: quem que ele pensa que ele é? Porque até então, gente, eu tinha entendido que perdão é decisão, eu não tinha entendido a outra parte do perdão, que é processador. Tá entendendo? Eu ainda não tinha processado aquela dor dentro de mim. Então, por isso que qualquer coisa que ele fizesse e que eu não tivesse de acordo, era motivo para mim, né, já me ofender. E aí eu peguei e eu fiquei muito irada. Eu tirei minhas próprias conclusões, eu fiquei com raiva, eu tomei as dores do meu filho, que meu filho não estava entendendo nada, ele era super novo naquela época, nem sabia o que estava acontecendo. Sabe o que eu fiz? O mesmo celular que eu usei para pedir perdão, eu fui lá, peguei ele com as minhas próprias mãos e ofendi aquele homem. Eu falei: você é um lixo. Eu falei essas palavras. Você é um lixo de pai, porque você promete, porque você sempre abandonou ele, porque você... Meu Deus, era toda a minha dor, eu tava vomitando a minha dor. Meu Deus, gente do céu, por isso que eu digo, tudo aquilo que a gente não resolve volta a acontecer. Ele não respondeu nada. Sabe qual foi a única coisa que ele falou? E ali ele me quebrou. Ele falou: nossa, que palavras fortes, pesadas. Ele falou só isso: nossa, que palavras pesadas. Meu Deus, eu queria morrer. Porque aquilo ali me fez cair em si. Porque eu tava só reagindo
né? Aquilo ali foi um gatilho para botar para fora tudo que estava aqui dentro. Falei, Senhor, quando ele falou que palavras pesadas, eu falei, meu Deus, eu busco tanto cuidar com as minhas palavras, eu busco tanto não ofender as pessoas, e ali eu vi. Pronto, aí me acabei. Falei, tá, e agora? E agora que vai resolver eu pedir perdão de novo? Ele vai aceitar? Ele nem vai querer me ouvir. Eu falei, como que eu vou arrumar isso agora? Meu Deus. E aí eu falei com Deus e eu falei, Senhor, agora prepara o meu coração para esse momento, porque eu não quero mais ter que decidir perdoar e cada vez que eu me senti ofendida, eu saí desse lugar. E aí passou um tempo, eu falei, agora eu preciso, porque eu precisava resolver aquilo, sabe? Eu precisava resolver. Mesmo independente do que ele pensasse, se ele ia aceitar, se ele não ia, aquilo era sobre mim. E eu sei o quanto é doído a gente ofender as pessoas com palavras. Como eu sei o que é isso. E eu me tornei uma, né? Porque um ferido fere, né? E um curado cura. E aí depois eu mandei mensagem para ele pedindo perdão. Eu falei assim, talvez, até meio que me expliquei, né? Mas eu falei, talvez você não acredite, mas hoje eu tô com meu coração aberto, eu entendi de verdade o que é isso, tal. E foi. Pedi perdão de novo. Agora eu te confesso que eu não lembro como que ficou. Se ele falou alguma coisa ou ele não falou, ficou assim. Ou ele falou tá tudo bem, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro bem, mas a gente, né, vida seguiu. E aí passou acho que 1 ano depois dessa situação, tô eu em casa um dia, Deus falou da minha sogra. Depois eu quero também contar esse testemunho, já vou anotar aqui, Deus tá me lembrando. Aí Deus estava falando da minha sogra comigo, tal. E eu estava me arrumando para ir fazer algo que Deus tinha me pedido com a minha sogra. E naquele momento eu lembro que eu estava dentro do banheiro e eu estava me arrumando, me maquiando. E aí o Senhor falou para mim assim, filha, ele começou a ministrar a vida dele para mim. Ele falou, filha, como que ele vai saber ser pai? Se ele perdeu o pai muito cedo. E ele realmente perdeu o pai dele, acho que ele era... eu não sei dizer quantos anos, mas ele era bem criancinha, ele era um dos mais novinhos, assim, foi criado pelos irmãos. O pai morreu bem jovem, assim, aí ficou só a mãe, então, imagina, né? Eu não sei se era 5, 6 irmãos, e aí ele, né, foi criado pelo irmão o mais velho teve que se posicionar como pai, né? Então ele disse, ele tá tentando ser pai. Então, aquilo tudo ali, Deus foi ministrando no meu coração, gente. Ali eu entendi que Deus estava gerando de verdade dentro do meu coração o perdão por ele. Sabe assim, gerou. E eu chorei lembrando dele, até falei pro meu marido, amor, se um dia a gente se encontrar e eu sentir de dar um abraço nele, não fica com ciúme, vai ser um abraço de Jesus, porque, gente, eu consegui ver ele criança, imaginando tudo que ele passou, todas as coisas que ele passou e depois o que aconteceu na nossa relação. Então, assim, é muito forte quando Deus traz todo o entendimento de uma situação, sabe? E aquilo foi libertador para mim. E daquele dia em diante, que eu acho que foi também ali 22, 23, porque foi bem nesses períodos aí, que eu nunca mais, eu falei, independente do que ele faça, nunca mais eu saí desse lugar. Pode fazer o que for, pode ser o pai que for, eu nunca vou falar mal dele pro Dudu, eu nunca vou falar mal dele pro meu filho e eu não ofendo mais ele. Sabe assim? Entrou uma paz dentro de mim que, sabe assim, acabou. E daquele dia em diante, nunca mais. E olha que já aconteceram algumas coisas que eu não gostei, mas que eu falei assim, amém, eu não vou me ofender e eu não vou ofender o meu filho em relação a isso. O que eu faço? Eu sempre estou passando panos, eu sempre estou apaziguando, porque um dia Deus disse para mim, filha, eu te chamei para ser uma apaziguadora e não colocar mais lenha na fogueira. Então, mãe, deixa eu te falar uma coisa,
Eu atendo muitas mulheres, muitas mesmo, que estão divorciadas e que falam mal dos seus ex para os filhos. Só que eu quero te dizer, ele é pai do teu filho. E a criança nesse lugar, ela é a que mais sofre. Porque é um pai ferido, uma mãe ferida, ferindo o filho com as suas próprias dores. E aquela criança não tem culpa de nada. Então, o meu filho não tinha culpa de nada. Se tinha alguém que não pediu para vir ao mundo, foi ele. Então, ele não é justo da nossa parte ferir os nossos filhos com as nossas mazelas, com as nossas inquietudes, com a nossa falta de perdão, com as mazelas que não resolvemos. Então eu quero deixar esse testemunho para o teu coração, tá? Eu sei, acho que está começando a ficar... Estou abrindo muito realmente a minha história, mas era isso que Deus queria. E eu, como eu falo, né? A minha história está resolvida, eu fiz as pazes com o passado e hoje eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu sei que tudo aquilo que Deus restaurou na minha vida é para se tornar um canal de bênção, é para se tornar o meu testemunho, se tornar bênção na vida de outras pessoas. O que eu sempre falo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Assim como Jesus fez na minha vida, eu declaro que Ele vai fazer na tua também. Se você permitir, se você estiver disposta, Ele vai fazer. Amém? Então eu quero te abençoar com essa palavra, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Ei, compartilhe esse vídeo, já estamos no 8º vídeo da série, encaminha para quem você conhece, né? É ótimo que é um link do YouTube, não precisa ter redes sociais, envia, seja você, né, essa mulher que vai enviar a palavra de Deus, fazer esse testemunho ser conhecido para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser curadas e libertas. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero para o próximo capítulo. É tempo de florescer. Beijão!